Duda, eu queria, voltando, esse é um ponto muito importante, tentar descobrir onde as coisas começaram a sair dos trilhos, né? E o seu livro também traz alguns pontos inesperados, pelo menos para mim. Você aponta a prisão do senador Delcídio Amaral, que era líder do PT no Senado, né, em novembro de 2015, como um marco nesse processo de violação da imunidade parlamentar. Né? Depois você cita também o afastamento de Eduardo Cunha em 2016 e você cita um outro caso, né, em que houve resistência, vamos chamar assim, do Renan Calheiros, também em 2016, em que ordenaram que ele saísse, ele disse que não saía, a mesa do Senado disse que não cumpriria a ordem e a ordem foi revertida. Eu queria que você falasse. Então, o caso do Delcídio mostra esse avanço, quando começa mais o avanço do STF no Congresso, né? Que é realmente ignorando completamente a imunidade parlamentar. Um parlamentar só pode ser preso em caso de crime, flagrante de crime inafiançável, e você começa a ter justificativas nessas ordens de prisão, que é do tipo, mas o cara é do crime organizado, né? Ou ele publicou uma coisa na internet que continua no ar, então por isso a gente pode prender ele porque o crime continua acontecendo, então tem um flagrante, né? Flagrante permanente. Então, esse é um avanço que acontece e teve o avanço também, que foi esse avanço que eu entendo que é um avanço contra a sociedade, que é esse que vocês comentaram agora, na Cruzoé, né, que é 2019. Então, se a gente pegar, dependendo do critério que você usa, você vai colocar em algum momento diferente esse avanço do STF nas outras esferas, né? André, onde é que você acha que... Qual é o marco em que as coisas começaram a sair do trilho? Esse caso, claro, quando eu estou aqui muito mais pensando na liberdade de expressão, né, colocando esse marco em 2019, mas a gente precisa talvez lembrar de um ponto anterior a 2019. 2019 a gente tem já o resultado, que é o início dos inquéritos, que aliás é bom até pontuar que o inquérito, na verdade, ele nem começa com a Cruzoé, né? Ele começa um mês antes com a publicação de um artigo de um procurador da Lava Jato criticando, na verdade, ele criticava o STF porque as investigações da Lava Jato estariam sendo destinadas para a Justiça Eleitoral, né? Se não me engano, era isso, e ele criticava porque a Justiça Eleitoral seria mais branda. Imagina só como os tempos mudam. E ali abre-se. Um mês depois vem, então, a censura à Cruzoé. Então, havia já um espírito da corte reativo, vamos dizer. E eu identifico muito isso, Mota, com o advento das redes sociais, ou até mesmo com o fato de, em 2018, as redes sociais terem sido relevantes para a política, né? Ali eu acho que todas as autoridades, não só do judiciário, mas todas elas olharam e falaram, epa, tem alguma coisa aqui nova, né? Basta a gente lembrar que, por exemplo, o Alckmin teve o maior tempo de TV de todos e 4,7%, uma coisa assim, por cento de intenções de votos, né? Então, as redes sociais foram decisivas. Bom, e aí, a partir dali, as redes sociais passaram também a ser entendidas como um risco, um perigo, algo a que se tem que regular e etc. Aí vem a Cruzoé como uma revista digital, diretamente ligada às redes. Então, o fenômeno das redes me parece ser algo com o qual o poder não sabia lidar. E a gente está vendo aqui que continua não sabendo. E a reação sempre quando as nossas autoridades não sabem lidar com o fenômeno é censura. Num país autoritário como o nosso, é censura. Então é mais ou menos assim. Como eu não sei jogar esse jogo, eu levo a bola embora. Ou eu crio as minhas regras. E então, esse fenômeno das redes eu acho relevante como um elemento dessa história toda, dessa modificação dessa história toda, em que o STF passou a ser protagonista da interação, ou da moderação do debate público e político. E é um fenômeno, essa tentativa de controlar as redes sociais é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro, né? A gente vê no Reino Unido, por exemplo, aprovaram leis bastante duras para tratar de postagens online. Nos Estados Unidos também o Twitter Files, na primeira edição, revelou tentativas de várias agências americanas de ordenar que contas fossem silenciadas, o que para os Estados Unidos
é um escândalo assim muito maior, né? Eu me lembro que eu estava lendo outro dia um livro que disse que o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, disse que qualquer historiador que tentasse relatar exatamente como foi a guerra pela independência americana ia ser acusado de escrever ficção, porque o troço era tão difícil de acreditar. Vocês acham que daqui a algum tempo no futuro, quando alguém escrever o que está acontecendo hoje, o que aconteceu nesses anos, também as pessoas vão achar que é ficção, que não poderia ter acontecido? O que está acontecendo? Olha, eu próprio já acho que é ficção antes mesmo de que alguém escreva. Enquanto está vivendo. Enquanto estou vivendo. E a história, ela tem esse poder de resumir, né? É engraçado isso. Quando a gente fala, eu tenho visto muito isso, pessoas falam de censura. Olha, existe censura. Muitas pessoas reagem dizendo assim, não existe censura. O X é uma bolha, né? Não faz nenhum sentido. Até escrevi um artigo muito bom sobre isso. Um artigo sobre isso. Mas é uma bolha. Era também uma bolha o Pasquim na época da ditadura militar, não é? Não era o Brasil inteiro que estava lendo Pasquim. Então, assim, a gente precisa entender que a história, ela coa os fatos, né? E pode, então, e quando a gente lê no futuro, a gente olha para aquilo como, parece que está todo mundo em volta disso. Mas não, é sempre uma bolha. As bolhas vencedoras, vamos dizer assim, é que contam a história do passado. E aí depende, vamos ver se a gente tem um futuro promissor para poder contar direito essa história do nosso passado. Você falou do Pasquim agora, eu estou pensando aqui, qual era a circulação do Pasquim? Será que era mais de 1 milhão de exemplares? Né? Pois é. Eu tenho 1.200.000 seguidores no X, com os quais eu perdi contato. Pois é. Não, e outra, todos os veículos de comunicação são uma bolha. Não tem como você, se você for pensar que bolhas podem ser excluídas, enfim, a gente acaba caindo numa completa maluquice em relação a esse tema. Mota, agora a gente conta hoje, então, a história da censura na ditadura militar brasileira, mostrando muito que essa censura acontecia com critérios completamente obtusos, né, variáveis. Falava-se ali de moral e dos meus bons costumes, também se falava de ameaças às instituições, né, várias justificativas diferentes. No fundo, toda vez que alguém ali sentia que o status quo estava ameaçado, ele ia lá e fazia censura. E a gente conta também da resistência que teve na sociedade, no Pasquim, vários jornais clandestinos, das pessoas, mesmo no ambiente de censura, de ir lá e desafiar, né? Então, o que acontecia muito também, quando, por exemplo, um censor pedia para retirada de uma matéria, de uma reportagem, de um jornal impresso, eles tiravam e punham uma receita de bolo que era uma maneira de você evidenciar que a censura estava acontecendo naquele momento, né? Ou você deixava a página em branco. Isso deixava os censores e as autoridades revoltados, né? Não é para mostrar que está tendo censura, né? Então, essa gente desafiou, né, esse sistema e foi uma história bonita. Muita gente na esquerda tem orgulho e gosta de falar dessa história. O historiador do futuro, eu espero que ele tenha liberdade para contar o que a gente está vivendo, né? E eu espero que ele mostre, e se ele tiver liberdade, certamente ele vai mostrar essas pessoas que estão hoje reagindo e desafiando, usando a liberdade de expressão, mesmo no ambiente que a gente vive hoje de censura togada. Você tem essa experiência de conhecer pessoas que faziam parte dessa turma do Censura Nunca Mais, da Anistia Ampla, Geral e Irrestrita, e que embarcaram nessa maré da censura do bem e que hoje estão dizendo que tem que, né, que essas decisões de retirada de conteúdo são boas? Não, eu tenho contato pelos livros que foram escritos sobre essa fase, tá? O Brasil Nunca Mais, os livros de censura e curiosamente, muitas vezes nessa censura que acontece agora, eu procuro esses especialistas que escreveram esses livros sobre a censura do passado e eles não falam comigo, tá? É difícil, assim, sabe? Tipo, realmente as pessoas entendem a censura, a censura boa, né? E que é a de hoje contra a direita e a censura ruim do passado que era contra a esquerda, né? Infelizmente tem isso. Vocês acreditam que é possível? Bom, vou fazer a pergunta mais difícil do mundo, né? Porque
envolve prever o futuro. Mas, André, você acredita que essas decisões controvertidas, polêmicas, possam ser revistas e revertidas? Do ponto de vista jurídico ou do ponto de vista político? Porque tem isso aí. De uma né? forma ou de outra. Você acredita que é possível ou provável que isso venha a acontecer? Olha, sobre o X, eu creio que não. Eu acho que a gente, juridicamente, é muito difícil, porque o X, para reverter essa decisão, precisa nomear um representante aqui para poder recorrer. Hoje tem uma DPF tramitando, tem uma DPF da OAB e a DPF do Partido Novo que estão buscando reverter também essa suspensão do X. Inclusive, a DPF do Novo eu assino, junto aos advogados do partido, eu assino a DPF. E o que a gente conta ali, ou busca contar, é que existe uma relevância pública na rede social e é preciso que as pessoas percebam, entendam que você não pode, por uma questão administrativa, fazer que 22 milhões de pessoas, de usuários, deixem de ter circulando a sua liberdade de expressão. Então, é um trabalho de formiguinha. Mas por que essa decisão foi dada em liminar, depois ela foi examinada pela primeira turma, né, que votou unanimemente para manter a suspensão? Por que haveria uma decisão diferente agora? Que elementos nos dariam esperança de que... Olha, esse elemento da relevância pública da rede social me parece significativo, até porque o próprio STF já assim entendeu. Em 2021, salvo engano, até o ex-presidente Bolsonaro andou bloqueando alguns jornalistas e o STF disse que ele não podia fazer isso. Porque a rede social tinha relevância pública, maior, portanto, do que até as regras privadas da... bloqueando o que você diz da conta pessoal dele, ele estava bloqueando o que... Então ele estava deixando de fazer circular informações relevantes porque ele era o presidente da República. Bom, se ele não tem o direito de usar os mecanismos que os demais usuários têm, justamente porque a rede social tem uma relevância pública, por ali circulam informações oficiais, circulam informações de autoridades, do governo, etc. Bom, então, por conta de uma questão administrativa de não ter um representante, eu vou e suspendo. Então, é contraditório. O próprio STF, nessas decisões, entendeu a relevância pública. Agora, parece que deixou de entender. Então, a gente precisa lembrá-los disso. E o economista Paulo Rabelo de Castro fez um estudo estimando em vários bilhões de reais o prejuízo causado pela suspensão do X. Vários bilhões. O que, portanto, de alguma forma, eu creio que seja possível se reverterem essas decisões, é a gente mostrar que é necessário que o judiciário haja de forma coerente. Todos nós. Eu sempre digo que a liberdade de expressão, a defesa dela, só vale se for coerente, né? Então, se você é de direita, você tem que suportar a pior pessoa da esquerda falando para defender de verdade a liberdade de expressão e vice-versa. A de esquerda, a pessoa da direita. E as autoridades suportarem todos, né? E todas, porque senão a gente realmente passa a fazer uma defesa de interesses e não de valores constitucionais. Então o caminho de qualquer reversão, seja política ou jurídica, é voltarmos para a casinha da técnica, é abrirmos mão de fazermos, as autoridades e todos os advogados, inclusive, que hoje estão, os advogados que antes se diziam garantistas e agora estão quietos. Quer dizer, por quê? Bom, porque não interessa. Então a gente está defendendo o quê? Valores ou interesses? É necessário que todas essas pessoas, esses players, autoridades, advogados, jornalistas, compreendam que ou a gente faz uma defesa coerente dos valores da Constituição ou a gente vai se perder completamente. Eu estava outro dia num debate que estava um jornalista, um advogado, e o advogado me dizia assim, não tem nenhum problema você banir alguém do X, ou mesmo banir o X, porque você pode usar outra rede. E aí eu virei para ele e falei assim, tudo bem, então se a gente aqui fechar esse jornal, tudo bem, porque tem outro?
tudo bem você poder se manifestar de outra forma que não pelo veículo impresso, porque tem o digital? Quer dizer, aí não. Então as pessoas, elas não fazem esse exercício de compreender complexamente, ou se aprofundar, ou entender o impacto cultural, econômico de decisões como essas. Parece que a gente sempre está resolvendo o problema do dia sem pensar nas consequências. Enquanto a gente fizer isso, a gente sempre vai estar na mão de alguém que está pensando de uma forma mais complexa e decidindo de outra maneira essas questões.